nossa primeira pergunta, né? Eu acho que o que motiva aí nossa é, 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 né, no nosso bate-papo quando que nós devemos optar por esse banco de dados não relacional, tá? Então acho que é algo que se pensa ali, por exemplo, tá? E assim, lógico, é uma cultura ali do mundo da tecnologia da informação que as primeiras bases de dados ali profissionais elas foram relacionais, tá? Relacionais, síncronas, baseadas em queries, né? Quer dizer, em solicitações e nem sempre quando nós queremos, digamos, profissionalizar ou deixar de uma maneira mais consistente esses bancos de dados, nós sempre temos que se limitar ao uso de bancos de dados que são relacionais, tá? Então vamos começar a compreender um pouquinho em que instante que de fato nós precisamos utilizar esses bancos de dados que, né, a gente pensa, poxa, mas eles são não relacionais, então como que nós podemos ali estar atuando? Bom, primeiro ponto, né, para a gente conseguir compreender e, né, a questão dos bancos de dados. O banco não relacionado, ele tem como principal característica quando eu quero armazenar algum tipo de dado que não necessariamente eu ainda tenho uma correlação consistente a ponto de vista que uma informação seja gerada, tá? Então vamos retomar um pouquinho aquela ideia que nós temos ali, tá? Aquela ideia da taxonomia ali, né? Ou digamos, tá? Da semiótica dos dados que você tem na questão do dado, né? Vários dados você tem uma informação, várias informações você tem sabedoria, depois você tem geração de conhecimento, tá? Essa cadeia, né? essa cadeia, digamos ali de significação dos dados, tá? Vamos pensar de uma seguinte maneira: quando o dado, assim, eu tenho o dado em si e esse dado ainda, digamos, não foi analisado ou ele ainda não foi, por exemplo, estruturado de uma maneira que ele consiga de fato gerar informações, tá? Ou fatos, pensar dessa maneira. Eu tenho uma maneira de armazenar isso? Sim, tá? Você tem uma maneira de armazenar. Nem sempre nós conseguimos ali, ou digamos seria a melhor forma, armazenar isso, por exemplo, no banco relacional, que seria uma tabela, que seria digamos, um banco relacional devido a uma série de consistências que ele precisa testar, né, avaliar, dependendo da complexidade do banco de dados, ele assim, não é tão recomendável ou leva um certo tempo de resposta, de maneira que eu posso ter, por exemplo, atrasos, tá? Ou posso ter, digamos, ali uma espécie de sobrecarga em modelos de bancos de dados, digamos, que são ali no modelo relacional, tá? Que são os famosos SGPDRs, né? Tá? Então, em que momento? Né? Em momento que eu preciso, o que é importante quando eu vou decidir quando eu quero utilizar um banco relacional ou não relacional. Primeiro, avaliar a fonte dos dados, tá? A fonte e principalmente ali a sua correlação. Tudo bem? Vamos lá, vamos retornar aqui. Acho que isso foi um exemplo que nós utilizamos ali nas nossas conversas anteriores, que era a ideia daquela pesquisa, né? Que você tinha um cliente, um produto. Perceba que no modelo relacional a gente começa a armazenar os dados. Nós observamos que tem projetos de banco de dados, tá? Que tem o modelo conceitual, o modelo lógico, o modelo físico, que aí já, né, nós já partimos para as queries ali em SQL, no qual eu parto de uma situação, eu parto de um pressuposto que nós temos uma relação. Então, o cliente ele tem nome, sobrenome, estado, tem todos os atributos que caracterizam o cliente, mas eu já tenho uma relação pré-definida com a pesquisa, né? Assim como o produto também tem uma relação, né, com pesquisa. Não só uma relação simples de amarração entre dados, mas como será feita essa amarração baseado ali na questão dos relacionamentos, das cardinalidades. Tá? Então eu tenho essa estruturação. Quando eu trabalho com esse modelo, por exemplo, quando eu vou armazenar uma pesquisa, por exemplo, então eu estou fazendo uma pesquisa do cliente tal e do produto tal, tá?
Então ele vai verificar, poxa, em pesquisa, né, esse cliente realmente existe? Esse produto realmente existe? Tem uma série de validações e certificações que de fato, né, dependendo de grama de volume, esse banco trabalhando numa maior escalabilidade, ele vai necessitar de um pouco mais de processamento, tá? Então, né, atende. Então, os bancos relacionais são muito importantes quando eu quero que os dados que sejam armazenados, eles já tenham o pressuposto de uma relação que precisa ser bem mantida, tá bem? E o não relacional? Vamos pensar um pouquinho sobre o não relacional, tá? O não relacional, vamos pegar ali, por exemplo, uma situação no qual tenho ali, né, vamos pegar algumas situações do nosso dia a dia muito corriqueiro, né? Quando a gente pensa não relacional, a gente pensa muito a dados que são capturados ali diariamente, mas que ainda de alguma maneira ele não tem, digamos ali, alguma relação, tá? Então, vou pegar aqui alguns exemplos, né? Vou passar o mouse aqui. Por exemplo, eu tenho aqui latitude e longitude, né, temperatura, velocidade do vento e a direção do vento, e um timestamp que eu estou colocando aqui, né? O ano, mês, dia, tá? Hora, minuto, segundo. Tudo bem? Professor, o que é timestamp? Né? Stamp de carimbar, time de tempo, então quer dizer o tempo que eu coletei aquele dado. Então vamos pensar, por exemplo, nessa primeira situação, que eu tenho uma espécie de uma espécie de um carimbo ali, no qual eu tenho uma estação meteorológica, vou pensar uma estação meteorológica, por exemplo, que ela fica capturando, né, digamos, latitude e longitude, talvez ali, dependendo se ela é móvel ou se ela é fixa, tá? Se for móvel ela tem que capturar isso, né? Por exemplo, às vezes a gente tem estações meteorológicas que são balões, né? Que elas navegam, elas ficam no ar, por exemplo, capturando diferentes situações ali, por exemplo, em diferentes pontos. Os satélites, por exemplo, também fazem isso. Tem estações que são fixas, tá? Tem a temperatura, né? Tem a velocidade do vento, que é, né, aquele catavento lá que fica medindo a velocidade e a direção do vento. E você tem o timestamp. Vamos pensar, por exemplo, que eu necessito capturar esses dados a cada, digamos, né, vai a cada segundo, tá? Então a cada segundo eu gero um registro, eu gero uma espécie de objeto, a gente vai entender isso, que são, né, que são documentos. Imagina se eu tenho que fazer isso num banco relacional. Toda vez que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um comando insert, eu tenho que conectar no banco, né? E aí imagina que não é um sensor só, vamos supor que vários sensores. Então isso a gente começa a se relacionar muito com, por exemplo, com situações e internet das coisas. Essa base de dados, por exemplo, primeiro, ela tem que estar preparada para continuamente ficar armazenando esses tipos de dados, tá? E é um dado que inicialmente, estou dizendo que em algum momento mediu a temperatura do vento, a temperatura, a velocidade do vento, enfim, pode ser que tenha umidade aqui também. E aí, né, você vai acabar armazenando isso, mas não tem uma correlação desses dados ainda, tá? Então aqui de alguma maneira não tem essa correlação ainda. Vamos pegar os outros exemplos aqui. Eu peguei aqui, por exemplo, tempo de que você fica autenticado em uma ferramenta qualquer, em um portal, tá? Então ele registrou, por exemplo, o seu IP e registrou o que a gente chama de uptime, que é quanto tempo, quantos minutos, quantos segundos, né? Pode ser, por exemplo, a gente tem uptime de tempo de sistemas que trabalham com uptime de dias, tem sistemas que trabalham com uptime, ele nunca caiu, né? De anos, mas é uma informação, tá? Que você pode ser armazenada. Outra, por exemplo, eu coloquei uma placa fake aqui, né? De um veículo, vamos supor que ele identifica através de uma ferramenta de visão computacional, tem uma câmera, ela pega uma área de interesse e identifica ali a placa, tá? E vamos supor que é um contador de veículos, que ela passa e fala, olha, passou o carro EJ 2512, sei lá, né? No dia aqui, né? 2022, 10/13, no dia 13 de 10 de 2022, à meia-noite e 45, tá? Tem algum sentido esse dado ainda? Não tem. Mas eu concordo que todos esses dados que foram apresentados, depois que eles forem processados, de alguma maneira, eles começam ali a ter um certo sentido, certo? Então, eles começam ali
né, né, depois que eles forem analisados e compilados, eles geram um certo sentido. Mas no seu armazenamento, no momento do seu armazenamento, não. Tá? Mas eu preciso armazenar. E isso que eu armazeno, vamos lá, vou passar para a gente completar o nosso raciocínio, tá? Né? É o que a gente chama, na verdade, dos famosos data lakes, tá? Que a gente vai falar um pouquinho aí, digamos, ali nos nossos, no nosso próximo vídeo, tá bom? Mas assim, só para a gente compreender um pouquinho ali, voltando aqui, vamos voltar um pouquinho aqui, falar um pouquinho de modelo não relacional, é isso. Então, quando eu tenho que tomar a decisão relacionada ao modelo relacional? É quando, por exemplo, eu vou armazenar dados que inicialmente ele não tem uma estrutura, eu tenho que ser um banco de dados, uma base de dados que seja eficiente para armazenar dados com grandes quantidades de dados em um espaço pequeno de tempo.